Olá, está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Mais da metade dos alimentos consumidos diariamente pelos brasileiros tem resíduos de agrotóxicos. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Greenpeace. Vamos lá, aqui é o melhor empim da feira, galera. É no grito que o feirante tenta chamar a atenção. O legume tá com a cara boa. O aspecto dos vegetais também. Mas o freguês tem que prestar atenção. Uma pesquisa do Greenpeace, organização mundial que defende o meio ambiente, apresentou um resultado preocupante. 36% dos alimentos consumidos pelos brasileiros possuem algum tipo de agrotóxico em quantidade maior do que aceitável. Alguns com uso proibido no país. Em relação a agrotóxico, a gente pode tentar optar por aqueles produtos que estão na safra. Então, os alimentos que estão na promoção no hortifruti são geralmente aqueles que são produzidos naquela época do ano. Então, para isso, eles vão levar menos veneno, vão ser produzidos com mais facilidade, os nutrientes vão estar muito mais fresquinhos e além de economizar um pouquinho no bolso de quem está comprando também. 12 alimentos foram analisados entre frutas, vegetais e grãos. O estudo mostra ainda que em 60% das amostras, itens da cesta básica que estão na mesa da maioria da população, como café, arroz e feijão, apresentaram algum tipo de pesticida. A proposta do Greenpeace é apresentar soluções para uma produção sustentável, que respeite o ambiente e a saúde das pessoas. A mistura de substâncias químicas pode causar o que é conhecido como efeito coquetel, e as consequências no corpo são muitas vezes desconhecidas. Existem estudos que mostram a possibilidade de problemas relacionados a mal de Parkinson, problemas relacionados à infertilidade, problemas relacionados à desregulação hormonal, problemas relacionados ao desenvolvimento de câncer em vários tecidos. Os números mostram a força do agronegócio no país. Em 10 anos, nossa produtividade cresceu 55%. Houve um aumento de 26% da área plantada. Com safras recordes, a agricultura tem puxado a economia brasileira. 23% do nosso produto interno bruto vem do campo. O setor também é responsável por 32% dos empregos no país. No ano passado, 46% das exportações do Brasil foram produtos agrícolas. Um dos problemas apontados no relatório é a comercialização dos agrotóxicos, que no Brasil está isenta de impostos. Com isso, para os produtores, fica mais fácil trabalhar com os pesticidas. A proposta dos ambientalistas é aumentar os incentivos à produção orgânica, aquela que não usa defensivos agrícolas. Hora de mais uma reportagem da nossa série sobre os quilombolas no Vale do Jequitinhonha, em Minas. A região, que tem a terceira maior concentração dessas comunidades no Brasil, sofre com a seca. É mais um desafio para os moradores que lutam para preservar suas tradições. Ó meu povo aqui presente, pra vocês eu quero cantar. Cantando eu peço licença de um assunto falar. Tinha bastante mina, hoje já não tem mina. O rio, que é o capim-vari aqui, corria bastante, peixe à vontade. Hoje não tem nada, nem na Mari, só tá nos poços, né? Só tá nos poços. É assim mesmo em algum lugar. A gente tem as caixas d'água, tem os poços artesianos, só que falta muita água, porque a gente não consegue produzir, justo porque a água é muito limitada. Olha, gente, aqui é a comunidade quilombola de Córrego do Rocha, deu-se o nome que esse é o Córrego do Rocha, que antes tinha água pra gente beber, cozinhar, produzir, e que hoje em dia só tem areia. E fome, né? Fome e sede. O riacho do Portinho tinha as águas volumadas, agora podemos ver suas águas empoçadas. Vemos peixinhos morrendo em suas águas paradas.
porque há desmatamento em Lelivelde, em Matinada. Quando não tinha eucalipto, tinha muita água, inclusive na região de Lelivelde, até ganhou o nome de Lamarão, porque tinha muito brejo. Aí chegou o eucalipto aí, foi secando e hoje é difícil de ver a situação. Muitas nascentes secaram. A nascente do rio, ela está em nome de propriedade, né, particular, grande empresa que está armazenando a água, né, segurando a água lá para plantio de eucalipto e pastagem de animal. E isso acaba prejudicando não só a nossa comunidade, mas todas as comunidades do município de Chapada Berilo, Minas Novas. Quando eles chegou com o eucalipto aqui na região, eles falaram que era para trazer desenvolvimento para o lugar. Só que eu passei lá o mês passado, eu vi desenvolvimento para quem é operador de máquina e para quem tem um caminhão, uma carreta. Porque lá tem serviço só para 2 pessoas. O ribeirão das gangorras e o ribeirão do altar, um grande volume d'água, quando vinham se encontrar, as águas diminuíram, estão prestes a acabar. No córrego água limpa, não houve sapo coachar. Que água que chega para vocês aqui hoje? A água do poço artesiano e das cisternas de captação de água da chuva. Qual que é a capacidade dessa cisterna e quanto tempo que essa água dura? Ela tem capacidade de armazenar 16 mil litros de água, que a gente tem que estar manuseando para utilizar durante o período da seca. E qual que é o período da seca? Um período de 7, 8 meses, mais ou menos. Aí tive um período lá de ficar, ao longo desse tempo, a gente comprando caminhão-pipa de água. Cada família teria que desembolsar um valor de 150, 120 reais para poder abastecer a comunidade. E se a gente tivesse apoio, por exemplo, pelo menos para uma máquina para construir um pequeno tanque, uma barraginha de barro mesmo para a gente, para estar retendo a água no solo, a gente conseguiria produzir o alimento para a gente e muitas vezes até para outras famílias da comunidade e para o mercado local também. A beleza de Berilo, nosso rio Araçuaí, se o homem não se cuidar, suas águas vão sumir. Uma técnica criada por um cirurgião plástico do Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio, está devolvendo a autoestima a vários pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, mas sofrem com a flacidez pós-operatória. Uma inovação que atrai o interesse de médicos de vários países. Quem conhece a Aline hoje nem imagina, mas ela já pesou 114 quilos. Depois da cirurgia bariátrica, a Aline se submeteu a uma nova técnica de plástica reparadora no Hospital Federal do Rio. O resultado foi melhor do que a expectativa. Eu era hipertensa, eu estava pré-diabética, tinha problemas associados ao excesso de peso, que depois da bariátrica acabou tudo. A inovação foi desenvolvida pelo cirurgião Carlos Delpinho Roxo. Ele compara o método a um trabalho de alfaiate. Vários procedimentos são feitos ao mesmo tempo: abdômen, mama, braços, coxas e até o tórax. Nos ocorreu fazer como se fosse um alfaiate, delimitar exatamente o que precisava ser retirado, deixando as outras partes sem serem tocadas. Isso fez com que a cirurgia fosse mais rápida, mais eficiente, tivesse um resultado estético mais agradável. Afinal, é como ajustar uma roupa que está larga. A técnica criada pelo Dr. Carlos Roxo no Sistema Único de Saúde reduz o tempo de cirurgia reparadora pós-bariátrica das tradicionais 8 ou 10 horas de procedimento para cerca de 4 ou 5. E o tempo de recuperação também passa de 2 meses para cerca de 15 dias. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2016, quase 19% dos brasileiros estavam obesos e mais da metade da população acima do peso. O sobrepeso aumentou mais de 26% em 10 anos, passou de 42,6% em 2006 para 53,8% em 2016. A obesidade cresceu 60% no mesmo período, passando de 11,8% em 2006 para quase 19% em 2016. A cirurgia bariátrica, ela tem devolvido a saúde.
E eu costumo dizer que a cirurgia plástica ela tem devolvido a dignidade das pessoas. Fotos e pinturas para serem apreciadas por deficientes visuais. Essa é a proposta de uma exposição itinerante que passa por São Luís, no Maranhão, e que traz obras consagradas de uma forma acessível. São 14 reproduções fotográficas de obras do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. A seleção reuniu trabalhos do final do século XIX, como o Estudo para a Cabeça de Caipira de Almeida Júnior, do ano de 1893, a meados do século XX, a exemplo da Natureza Morta de Carlos Scliar. Ao seguir padrões de acessibilidade universal, a exposição Sentir para Ver quer facilitar o acesso e o intercâmbio da arte para todos os públicos, deficientes ou não. Essa exposição ela propõe exatamente isso, que você vende os olhos e que consiga aprender pelos outros sentidos. É incrível, na verdade, quando a gente fecha os olhos, a gente tem uma percepção maior dos outros sentidos, nesse caso o tato e o cheiro, sentir o cheiro das... E ao longo dessa trajetória, gente como a Ana Maria e os colegas dela da Escola de Cegos do Maranhão têm tido a oportunidade de compreender melhor a arte e ainda com acessibilidade. Está sendo ótima, consigo compreender perfeitamente a mão, a audição, né? E a gente utiliza tudo, só não temos um sentido que é a visão, mas o resto a gente põe a todo vapor para suprir o que nós não temos, que é a visão. E o Visual fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau!